Salve a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz porque nós estamos já no 6º dia da nossa semana de oração. Falta mais um diazinho para nós completarmos, para estarmos aqui reunidos nessa manhã. Sou grata à pastora, aos irmãos por terem aceitado o convite de estar aqui. A pastora Isabel, o pastor Neemias e minha amiga Letícia foram um dos maiores incentivadores para que eu pregasse, para que eu louvasse. Ela estava sempre me incentivando. Eu lembro que uma vez ela me chamou para ir lá louvar na igreja, e na hora de louvar ela falou: a irmã Diana, vou chamar a irmã Diana para ela louvar, e logo após ela vai entrar com a palavra. E eu falei assim: pastora, eu tirei o microfone, mas eu não sei. Ela falou: vai louvando, que enquanto você louvar, o Senhor vai te dar a palavra. E eu lembro que naquele dia foi uma das experiências mais lindas que eu tive com o Senhor, porque o Senhor me deu toda a palavra do início ao fim, porque a gente estuda, a gente lê a palavra, mas a gente fala aquilo que o Senhor quer que a gente fale, e aquilo que eu aprendi naquele dia, sabe? É depender do Senhor. Eu posso estudar, eu faço um esboço, mas eu falo aquilo que o Senhor manda. E no tema que foi proposto essa semana, nesse dia, né, que foi família, relacionamento, pais, filhos, abertura de portas, a palavra que o Senhor me direcionou está em Gênesis capítulo 45. A partir do versículo 1 mesmo até o versículo 7. Gênesis 45. Pedir à igreja, então, para que nós leamos a palavra do Senhor de pé, para juntos lermos essa mensagem que o Senhor deixou registrada, para que nós venhamos aprender com ela. Todos acharam? Também já está projetado ali, né? A epígrafe do texto diz assim: José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para nos preservar a vida por um grande livramento. Senhor Deus amado e querido, em concordância com tudo, meu Pai, que já foi dito, orado, meu Pai, louvado aqui nesta manhã, meu Pai, eu peço que o Senhor continue, Senhor, a falar conosco, meu Pai, e que eu possa ser seu canal, meu Pai amado, que o Senhor fale comigo também, com os irmãos. Meu Pai, que o Senhor abra nossas mentes e os nossos corações. Meu Pai, que eu não fale nada mais e nada menos do que aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã, Senhor. Toma, Senhor, a direção, Pai amado. Ou melhor, continua na direção porque o Senhor já está. Eu acho lindo como é que Deus faz, né? Porque Pode sentar, irmãos. Porque a Lana, quando trouxe a palavra introdutória, ela falou sobre virar cativeiro. E
José teve um tempo assim. A pastora, quando louvou sobre estar sozinho, sem sorte, pensando que é o fim. Mas o Deus que muda história já preparou sua vitória. E a vitória de José já estava ali, porque Deus ele vai caminhando. E José, ele era um servo fiel de Deus, mas ele tinha uma família complicada. A história de José é muito conhecida. Ele foi vendido pelos irmãos, foi dado como morto pelo pai, foi feito de escravo no Egito, foi preso injustamente, ele foi esquecido por quem ele ajudou, mas ele foi elevado a governador do Egito pela sua fidelidade a Deus e para o livramento dos seus. Quem não tem problema na família? Ou quem tem uma família perfeita? E quem faria de tudo para ver os seus salmos? Eu faria de tudo para ver os meus salmos. Eu venho de uma família que ela é longe de ser perfeita, mas apesar dos pesares, eu amo muito a minha família. Eu acredito que eu não sou a única que não tem uma família perfeita e que ama muito essa família. Mas comparada à família de José, olha, pensa numa família problemática, é a família de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos e muitas vezes a gente olha para isso, mas quais foram as causas? Quais foram as circunstâncias? E quais foram as dores que levaram essa família a esse extremo? Eu vou tentar resumir 25 capítulos em alguns minutos, tá, pastor? Prometo que eu vou seguir aqui o cronograma. E então eu vou passar por cima porque é uma história muito conhecida, mas quem quiser relembrar, Êxodo de 25 até 50. Êxodo não. Gênesis de 25 até 50, a gente vai ver essa história. E o que eu percebo é que na família de José, ela já começa a história com pendências no passado. E quais são essas pendências? São fardos que precisam ser deixados. São feridas abertas que precisam ser tratadas. São traumas que precisam ser curados. São dores que precisam ser sanadas. Culpas que precisam ser removidas, reparadas. Medos que precisam ser superados. Aflições no meu e no seu íntimo que precisam ser entregues na mão do Senhor nessa manhã de oração. Deus, Ele quer tratar e Ele quer curar feridas físicas, mas também emocionais. Eu acho interessante que a Bíblia ela traz um ensino milenário que eu fui pesquisar e que realmente tem embasamento científico, que é o uso do azeite para curar feridas. Nós escutamos lá na parábola do samaritano que ele usa o azeite para curar as feridas, e eu fui pesquisar e o azeite tem uma série de benefícios, ele é anti-inflamatório e outras coisas, mas o que eu acho lindo é que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E tem feridas que só Deus, só o Espírito Santo pode curar. Então essa família de José, que eu posso dizer a família de Jacó, já começou com Jacó enganando o pai dele. Aí ele foge do irmão, vai para a casa do tio, e lá ele é enganado pelo tio também. Tem 4 mulheres, 4 mães nessa casa, 2 esposas e 2 concubinas. Nessa casa tem esposa rejeitada, mas nessa casa também tem esposa amada. Só que a esposa que é amada, ela é frustrada. E ainda por cima ela é idólatra. Ela tem uma dor. Quando ela está para morrer, ela tem o filho dela, ela bota o nome de Benjamim, a princípio de Benoni,
filho da minha dor, filho da minha aflição. Mas Jacó fala, não, meu filho não vai levar esse fardo. O nome dele é Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha mão forte. Então é uma família que ela tem perda. Ela tem um marido perdendo uma esposa, ela tem mãe morrendo no parto, ela tem um filho perdendo a mãe ainda criança. Na família de Jacó tem abuso, tem uma jovem perdendo a inocência. Na família de Jacó tem rancor, tem falta de perdão, porque os irmãos de Diná não perdoaram o marido arrependido da irmã. E isso fez na família de Jacó ter crime, porque eles foram se vingar, cometeram ali um crime de honra. Na família de Jacó tem adultério, porque o filho se deita com a concubina do próprio pai. Na família de Jacó tem inveja, porque, como eu disse, embora Raquel fosse amada, ela tinha inveja de Lia, porque Lia podia ter filhos e ela não. Ela tem inveja entre irmãos, porque os irmãos viam o amor que Jacó dava para José, mas eles não tinham. E a túnica colorida, o tratamento diferenciado que o pai deu, foi o estopim para o ódio. E esse ódio entre os irmãos surgiu da falta de sabedoria do pai, que não sabia dividir o seu amor, nem entre as esposas e nem entre os filhos. Naquela família tinha filhos se sentindo órfãos, tendo pais. Em Gênesis 33, ele conta que quando Jacó vai se encontrar com Esaú, ele coloca os filhos por ordem de importância. Ele coloca na frente os filhos da concubina, depois ele coloca os filhos de Lia e os mais queridos dele, mais protegidos, atrás dos filhos de Raquel. Então eu posso dizer que Jacó ele foi um mau marido, um mau pai, um mau filho outrora e um mau irmão. Mas por que Deus escolhe alguém assim? Pelo mesmo motivo que Ele escolheu vocês e escolheu a mim, pela sua graça. Porque a graça do Senhor é favor imerecido. Só que esse comportamento de Jacó, esse comportamento descompensado, ele gerou rebeldia, ele gerou desunião, ele gerou mágoa, rancor. E tudo isso e mais um pouco, porque o tempo é curto para ficar falando de tudo que aconteceu naquela família, gerou dor, e mais dor, e mais dor, e mais dor. Parece um tema pesado para tratar, mas é porque tem muitos problemas mal resolvidos, muitas questões do passado, um mix de sentimentos, de feridas mal curadas. E eu não estou falando da família de Jacó. O mal ele não cansa de existir nas vidas e nas famílias, naquela época e ainda mais hoje. Mas essa família tinha algo maior do que todos os problemas deles. E eu pergunto para a igreja, o que essa família tinha maior do que todos os problemas? E que a nossa família tem também. Essa família tinha Deus. Era uma família problemática, mas sobre essa família repousava uma promessa. E ainda tinha alguém seguindo o plano de Deus naquela família. Lá no Egito, tinha um rapaz. Um rapaz cuja família não apoiava os sonhos dele. Ainda debochava lá, ó, tá vindo um sonhador ali. Ele não tinha apoio, ele era zombado. Mas esse rapaz, assim como nós que servimos ao Senhor, somos, ou pelo menos deveríamos ser, fiéis.
José ele foi fiel a Deus o tempo todo, sofrendo, sendo caluniado, sendo perseguido, sendo injustiçado e sendo esquecido. Mas ele foi fiel em tudo que ele fazia. E tudo que ele fazia com excelência. E é por isso que um dos temas nosso hoje, portas abertas, que José tinha as portas abertas. Porque ele colocava Deus na frente e fazia com excelência. Fosse trabalhando numa mansão, fosse trabalhando numa prisão, fosse servindo a um alto comandante, fosse servindo um condenado, um preso, ele fazia com excelência, ele colocava Deus na frente em tudo que ele fazia. Porque as pessoas, elas podem não dar nada por você, elas podem ser ingratas, elas podem te esquecer, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe que eu sou melhor do que eu mesma. Porque tem coisas que eu falo assim, eu nunca faria isso. Você está naquela situação que você faz. Você fala assim, nossa, eu não tenho coragem, mas Deus vai lá, te encoraja e você faz. Nossa, eu não tenho condições, mas Deus antes de te formar já sabia tudo que você faria. E a graça dele repousa sobre aqueles que o amam. E ele não se esquece. Pode demorar, mas o Kairos, o tempo perfeito de Deus, o tempo oportuno de Deus, ele não falha. No tempo certo, Deus fez o padeiro lembrar de José. No tempo de Deus, José amadureceu. No tempo de Deus, José entendeu o propósito da vida dele. No tempo de Deus, os irmãos se arrependeram. E no tempo de Deus, José perdoou. E é nesse ponto que eu chego na palavra que foi ministrada aqui, onde a mágoa, a culpa e o remorso se tornaram em arrependimento, confissão e perdão. Eu vou ler mais uma vez Gênesis 45. Dessa vez eu vou ler até o versículo 10, mas eu vou ler com uma tradução diferente, porque eu li na nossa tradução que nós usamos mais aqui na Igreja Ara. Eu vou ler na NVI, que é um pouquinho diferente. Então, mais uma vez para a gente refrescar a memória para eu terminar a mensagem, estou dentro do tempo. José revela a sua identidade. Gênesis 45, 1. Vou ler na NVI agora. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que aquele homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo para o Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e das suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, não vocês. E foi Ele que me fez conselheiro de Faraó,
administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para o meu pai e digam: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Vem para cá sem demora. O Senhor poderá viver na terra de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos, gados e todos os bens. Aqueles filhos que antes não se preocuparam com a dor que eles iam causar no pai, quando eles tentaram matar José, porque eles queriam matar José. Eles jogaram ele no poço e não sabiam o que fazer. Agora, nessa passagem aqui está contando após eles voltarem com Benjamim para lá. E José, para testar eles, ele prende Benjamim. Mas esses irmãos, eles estão arrependidos do que eles fizeram. Então, eles não deixam mais que Benjamim seja preso. Era uma família que ela precisava de cura para viver os projetos de Deus. E esse desbalanço do amor de Jacó foi uma das principais causas, e ele durou até quase o final da história, porque Jacó não queria deixar Benjamim partir. Ele estava disposto a deixar a família toda morrer de fome, mas o filho querido dele, ele não queria deixar ir. Na quarta-feira eu peguei lá na igreja da pastora e eu peguei sobre Abraão. Abraão, ele precisou andar com Deus para conhecer a Deus. E Jacó precisou aprender a amar. Embora os filhos de Jacó, lá quando começa a falar sobre a história de José, envergonhassem o nome do pai, porque fala que José levava má notícias, isso pode ter sido um reflexo da criação desses filhos. Porque desde pequeno, como eu falei aqui, está escrito na palavra do Senhor, ele colocava ordem na importância dos filhos. Então Jacó, ele precisava balancear esse amor. Nós precisamos balancear o nosso amor. Nós precisamos balancear as dores, tirar as dores do nosso coração. Nós precisamos balancear as nossas vidas. Nós precisamos administrar os nossos sentimentos, mas sozinho a gente não consegue. Um psicólogo, um psicanalista pode ajudar, se a gente precisa, vá sim, faça uma terapia, mas tenha comunhão com o Espírito Santo. Porque Deus, ele trata o natural e o sobrenatural. Deus, ele trata o físico e trata o emocional, mas ele trata principalmente o espiritual, que é a base para a nossa vida. Então Jacó, ele precisava balancear esse amor para que os irmãos se arrependessem. Olha, não, agora papai está dando importância para a gente. E com o arrependimento dos irmãos, José liberasse perdão. Porque José, ele ainda estava na dúvida. Eu quero ver como é que eles vão agir. Vão se desfazer do meu irmão também? E quando José libera perdão, a família se reúne e parte para uma nova jornada, para viver o cumprimento das promessas de Deus e se tornar uma grande nação. A família de Jacó é uma família que tinha muitos traumas, mas que ela foi curada pelo perdão. Uma das coisas que é mais difícil da gente fazer hoje em dia é perdoar, porque a gente fala de boca, mas às vezes fica lá dentro. E quando eu falo perdão, não falo só o próximo, às vezes é até a nós mesmos. Nós vamos guardando aquilo dentro da gente. Nós precisamos ser curados. Quem dá o maior exemplo de perdão é o nosso Deus. Porque nós tendo pecado contra Ele, a gente se escondendo dele, porque o ser humano, ele não admite as suas falhas, ele se esconde atrás de folhas. Mas o Senhor desce da glória. Adão, cadê você? O Senhor Jesus vem e fala assim: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O desejo de perdão de José, a intenção de José de perdoar, deu margem para o arrependimento dos irmãos, porque deu ao pai a chance de demonstrar amor pelos outros filhos, confiando em Benjamim. E isso levou ao completo perdão de José. Então, quando José perdoa
Quando José vê a família dele ali, ele entende que mesmo na dor que ele passava, que mesmo na dor que a gente passa buscando pelas nossas famílias, havia um propósito. Há um propósito. Onde outrora os irmãos competiam, desde Esaú e Jacó competindo, desde Lia e Raquel competindo, começou a ter cooperação, porque um queria se entregar no lugar do outro. Não, meu pai morre, não deixa meu irmão não. Antes aqueles irmãos que não estavam nem um para o outro, mas quando o perdão entra, ele modifica. Onde havia divisão, quando o perdão entrou, quando o amadurecimento de Deus, quando o Kairos de Deus entrou, trouxe unidade familiar. E o Senhor que restaurou aquela família tem poder para restaurar, curar e tratar as nossas famílias, a família de cada um aqui. Seja a nossa família física, a nossa família de sangue, ou a nossa família de Cristo, que é a igreja. Através daquela família, o Salvador veio ao mundo. E através da nossa família, a nossa igreja, para a qual nós cantamos, né, que somos corpos, assim bem ajustados, nós realmente precisamos ser. Porque a nossa família em Cristo, unida e curada pelo amor e pelo perdão, assim como aquela família trouxe ao Salvador ao mundo, a nossa família em Cristo, curada, tem o dever, o prazer e a alegria de apresentar o nosso Salvador ao mundo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo.